Sejam muito bem-vindos a mais esse portal de comunicação que eu estou fazendo uso aqui no YouTube. Provavelmente você chegou até aqui, você deve ter algum acesso a algum formato de trabalho meu, ou pessoalmente na clínica, você já teve algum contato, ou agora pelas redes sociais. E eu quero te dizer que a gente vai estar usando esse portal aqui cada dia mais para pensarmos, ampliarmos e construirmos conhecimento e espalhar aí experiências, olhares que podem ir se ampliando. Hoje, como eu coloquei no tema do vídeo, eu vou falar para vocês como que eu cheguei até aqui. É de fato uma partilha onde eu me exponho de uma maneira que talvez você aí do outro lado consiga fazer alguma conexão com a sua história e com os seus sintomas. E eu vou falar sobre o que os seus sintomas querem te dizer. Bom, eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar, me formei tem 11 anos, atuo na área clínica, já atuei em outras áreas, atuei em instituições, atuei de maneira organizacional e cheguei nesse caminho todo psicoterapêutico bem antes até de fazer a minha escolha profissional. Eu era uma menina de 14 anos e tinha uma vida comum, como a de todas as adolescentes de 14 anos, mas num determinado momento da minha história eu comecei a ter uns sintomas, uns sinais diferentes que começaram a trazer prejuízos para minha vida e para o meu dia a dia. Eu comecei a sentir muita ansiedade, insegurança, medo, muito medo. E aí, num dia, numa sala de aula, o qual eu me lembro muito bem, numa aula de física, eu comecei a sentir o meu coração disparar. E aí foi lá, nesse momento, que eu tive a minha primeira crise de pânico. Com 14 anos de idade, eu recebi um diagnóstico. Depois desse caminho aí, desses sintomas todos, eles foram evoluindo, né? Eu já tinha sintomas físicos da ansiedade, taquicardia, dor de estômago, tontura, e depois eu vou fazer um vídeo exclusivo para falar sobre esses sintomas com vocês. E eu comecei a ter sintomas psíquicos também, emocionais, né? Retraimento, isolamento, ansiedade, pensamentos de morte, medo de morrer. Era uma coisa meio ambígua, assim. Ao mesmo tempo que eu tinha vontade de morrer, eu tinha medo de morrer. Depressão. E foi um período muito difícil, porque eu adoeci muito, não sabia o que estava acontecendo comigo, tive aquela sensação típica de quem tem transtorno de ansiedade, de quem já teve pânico, aquela sensação de que você vai enlouquecer, de que você vai perder o controle, né, de que você vai perder a sanidade mesmo, e vivi então dias muito difíceis. Quem já viveu um pouco disso sabe o que eu tô dizendo. E eu então, naquele período, precisei de ajuda. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a psicologia. Meus pais me levaram numa psicoterapeuta em Barretos. Na época era uma cidadezinha próxima, nem era na cidade que eu morava na época, em Frutal. E eu fiz um acompanhamento muito rápido nesse período de 3 meses. E ela era psicoterapeuta e psiquiatra, era médica, então isso facilitou muito porque ela acoplou, né, a medicação com o olhar terapêutico e ela trabalhava na abordagem psicodrama, que curiosamente depois foi a primeira abordagem que eu escolhi na faculdade, que tinha mesmo o intuito de você externar, de você de alguma forma dramatizar, de que você trazer para fora os seus conflitos internos, né? E aí eu comecei esse caminho, fiz pouco tempo, como disse para vocês, na época os recursos eram inexistentes, né, para poder investir numa terapia a longo prazo. E interessante que lá naquele momento eu comecei a minha jornada de busca ouvindo os meus sintomas. É óbvio que naquela época eu não tinha consciência disso, né? Faz exatamente 20 anos. Não façam os cálculos da idade, ok? Faz exatamente 20 anos
que eu comecei a trilhar. Eu não tinha muita consciência, eu só sabia dizer do meu desconforto, eu só sabia perceber que tinha alguma coisa muito errada comigo e aquilo me apavorava de uma maneira tão grande que a sensação era de morte mesmo. E não é que eu estava certa? Tinha uma parte de mim que começava a morrer naquele período. Depois disso, depois de muitas buscas e outros momentos terapêuticos e uma jornada em médico, em exames, em recursos diferentes que eu procurei, que a minha família procurou também, eu então, hoje aqui, fazendo toda essa análise, consigo entender a que o meu sintoma veio. Sabe, o sintoma ele presta um serviço para nós. E a psicologia foi o meu ponto de partida. E eu vou partilhar com vocês em outros vídeos os recursos, as ferramentas e os portais que eu fui encontrando para lidar com as minhas dores e com todos esses diagnósticos que me acometeram. Mas os sintomas vieram me prestar um favor enorme. Naquela época, eu estava totalmente fora do meu lugar, na vida, no meu sistema. Eu estava carregando pesos e cargas que não eram minhas. Eu estava me posicionando de uma forma arrogante na vida, de maneira inconsciente, claro. Eu estava querendo resolver coisas que não estavam ao meu alcance. Eu estava querendo ter o controle de muitas coisas que não tinham nada a ver comigo. Eu estava brigando com a realidade. Eu estava querendo outra vida. Eu estava me negando a aceitar as coisas como elas são de fato, como elas eram na época também. E aí, sabe, a ansiedade veio para me mostrar que estava pesado, que estava difícil, que querer ter o controle exige muito da capacidade cardíaca, que querer ter o controle faz a gente perceber a nossa vulnerabilidade e nos coloca ali tete a tete com a sensação de morte mesmo. Eu estava certa ao temer morrer, porque de fato morri, mas morreu uma parte minha. E junto com essa morte foi nascendo então aceitação e pacificação ao longo dos anos, ao longo da minha busca de muitas coisas. E hoje eu tenho um outro olhar sobre o pânico, sobre a ansiedade, sobre a depressão. Claro que fiz tratamentos, né, em determinados momentos e depois vou partilhando isso com vocês também, mas hoje tem um outro olhar, tem o olhar da doença, né, mas que o que atua por trás da doença e a doença a serviço de quê? Eu tô aqui dividindo isso com vocês para inaugurar esse canal, para abrir isso e para poder motivar você, que de fato é o meu objetivo, a ter um olhar um pouco mais amplo de tudo aquilo que te acontece e de tudo aquilo que te sobrevém. Às vezes a gente chega nesse caminho de busca de autoconhecimento, de psicoterapia, por conta da dor, por conta do sintoma. E esse é o grande ganho que o sintoma nos traz. Ele faz que a gente se olhe, né? Ele faz com que a gente se encare, com que a gente se perceba, sabe? Eu brinco que eu tive a sorte de logo de cara, assim, encontrar uma perspectiva investigativa. Porque muitas das vezes, quando a gente é tomado por algum sintoma de saúde mental, a gente faz, ou fazem com a gente como se faz no ambulatório de um hospital, como se faz com a saúde física. Então, de repente aparece uma dor, você vai lá e toma uma aspirina, uma dipirona. E aquela dor volta, o médico nem investiga muito e te dá a aspirina de novo. E aí, sabe, a dor precisa, né? Ela precisa se mostrar, ela precisa dar as caras para denunciar alguma inflamação, alguma infecção. E então, às vezes, no último recurso é que se vai investigar as causas, é que se vai perceber o que aquela dor está denunciando. E na saúde mental acontece muito isso. Eu convivo e vejo pessoas que passam anos, né? E muitas das vezes, diante de uma dor da alma, da psique, já vão logo para aspirina, já vão para um amortecer a dor, sabe? Para uma maneira de anestesiar.
Não que eu seja contra, muito pelo contrário, a gente trabalha correlato. Mas fico pensando que se eu naquela época tivesse contato só com a medicação, se a minha dor teria sido mais latente, mais comprometedora, mais limitante para poder se fazer ouvir. Eu tive a sorte de ser atendida por uma médica que teve um olhar médico fisiológico, mas que também teve um olhar psíquico e que conseguiu, mesmo ali eu sendo tão nova, conseguiu colocar em mim a sementinha de que aqueles sintomas estavam querendo me dizer alguma coisa e que eu tinha que parar para ouvir eles, que eu tinha que mudar, que a dor veio, que a crise veio para me transformar. E aí eu quero deixar esse vídeo aqui para que você então pense o que os seus sintomas estão querendo te dizer, a que eles vieram. Você está investigando? Você já passou por algum processo terapêutico, algum processo de busca? Claro que esse não é o único caminho, não é o único recurso, mas que recursos você tem usado para se olhar? O que a vida está te sinalizando? O que a sua pele, o que as suas sensações, o que os seus sintomas, o que até o seu jeito de adoecer está dizendo para você? Pensa aí comigo. E se você quiser comentar alguma coisa, se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser colocar sugestões de temas para a gente estar falando aqui no canal, a minha ideia é despertar, é motivar, quem sabe plantar aí também em você uma sementinha para que você saia do automático, para, se olha, expande e consiga vir para a vida com mais leveza, com mais saúde, de dentro para fora. Um super beijo para vocês. Quem participou do desafio 21 dias eu por mim, tá chegando no canal primeiro, provavelmente, tem acesso aí aos vídeos. E se foi útil para você de alguma maneira esse vídeo aqui, curte, compartilha e deixa a sua sugestão aqui para mim. Até breve, gente!